A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, prosseguimos hoje a série de conversas em que pretendemos ouvir os representantes dos principais partidos com atividade no Conselho e que iniciou, recordamos, pelo PCP. Hoje pomos em destaque o BE, Bloco de Esquerda. Para os menos atentos, recorda-se mais uma vez que a organização política, o partido político que adotou o nome de Bloco de Esquerda, apresentado habitualmente pela sigla BE, resultou da fusão de várias organizações políticas da chamada esquerda radical, que inclui também, além de trotskistas, maoístas ou outros pequenos grupos da esquerda portuguesa, da política naturalmente. Nasceu no início dos anos 90 e é hoje a quinta representação de deputados na Assembleia da República. No distrito, nas eleições legislativas de 2009, elegeu pela primeira vez um deputado no Círculo de Braga, Pedro Soares, que não conseguiu reeleger nas eleições antecipadas de 2011. Em Via do Minho não tem representação em qualquer dos órgãos autárquicos e, nos últimos tempos, algumas situações divergentes levaram à renúncia de alguns elementos eleitos e militantes ativos. Realizou, na última semana, em Braga, umas jornadas parlamentares. Para um olhar sobre a ação e análise do BE no país, na região e no Conselho, temos em estúdio o coordenador do Conselho, João Oliveira. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Muito boa tarde a todos. Começo pela parte final. É um mau momento para o BE. Algumas renúncias recentes de alguns militantes de topo, como se costuma dizer. Não, renúncias não. A mais recente é apenas um pedido de divergências visíveis de uma das dirigentes nacionais, que é a Ana Drago. Apenas divergiu digamos, pediu a demissão da Comissão Política, mas mantém-se como militante ativa no Bloco de Esquerda. Portanto, também é a única situação mais recente. A situação recente que denota divergência, mas a divergência política, a divergência de opinião é normal num partido político democrático. Mas num partido que, já dissemos isso aqui o ano passado, que já foi em 2011, um partido que perdeu alguma da sua força, da sua representação parlamentar. Sim, é um facto, perdeu alguma da força parlamentar, mas nem por isso se tem inibido de desenvolver um trabalho afincado, persistente, de luta contra um governo e uma política desastrosa e também um trabalho de proposição e de apresentação de propostas alternativas a uma política que não serve o país nem os cidadãos portugueses. Falamos aqui o ano passado de uma das palavras de ordem, digamos, do Bloco de Esquerda, que era formar a chamada esquerda grande. E nós vemos neste momento uma das mais recentes iniciativas de grupos de esquerda na tentativa de criar dinâmica nesse campo de convergências. Vemos, por exemplo, com o movimento 3D, sim. O Bloco não consegue a aproximação que era desejada. O Bloco de Esquerda mantém abertura relativamente à plataforma 3D, tem demonstrado, tem apresentado propostas de aproximação e convergência, mas o Bloco de Esquerda não estará disposto, naturalmente, em demitir-se das suas responsabilidades como partido político, como partido movimento, de alternativa a uma política, como já disse, desastrosa para o país. Mas realmente tem havido algum debate ultimamente à esquerda. Aliás, é recorrente esse debate no seio da esquerda. É salutar, eu acho que o debate de ideias, a tentativa de aproximação das diferentes formações políticas no espaço da esquerda. Que está difícil. É difícil, é um caminho difícil, de facto, mas acho que deve ser prosseguido.
Aliás, o Bloco de Esquerda foi protagonista de muitas tentativas, de várias tentativas. Aliás, como reconheceu há bocadinho, ou estava implícito nas suas palavras, o Bloco de Esquerda nasceu com um documento recomeçado novo que visava exatamente fazer aproximar toda a esquerda e criar o Bloco de Esquerda sem exclusão de nenhuma força política à esquerda. Mas 20 anos depois vemos isto. Vemos isto. Não consegue... Mas não consegue nunca é demais... Essa aproximação. Não, o fim da linha não está chegado. O Bloco de Esquerda vai continuar a tentar a fazer esse trabalho de aproximação à esquerda. Aliás, e pode comprová-lo, esse esforço de aproximação e de unidade à esquerda é comprovado, por exemplo, por recentes, quer dizer, de algum tempo a esta parte, tomadas de posição do Bloco de Esquerda, designadamente na sequência da sua última convenção, uma posição muito clara relativamente à unidade à esquerda, tendo como objetivo as eleições autárquicas, lançando reptos ao Partido Socialista e ao Partido Comunista no sentido de constituir alternativa em cada uma das terras, em cada uma das localidades, alternativa às políticas das câmaras e dos executivos de direita, e dessa forma poder, sem excluir ninguém, lançou esse repto. Como resposta, o PS, no seu Congresso, designadamente através pela voz do seu dirigente máximo, disse que o PS concorreria às eleições autárquicas com listas autónomas. E não abdicava de listas autónomas. Mas isto, repara, 20 o PCP, anos depois, mas já agora só para concluir, entretanto, o PCP, na sequência do seu Congresso, do seu Congresso, decidiu manter-se no combate autárquico apenas e exclusivamente, digamos, como trampolim para esse combate autárquico, apenas no seio da sua coligação, ou seja, da coligação CDU. Por isso, quem exclui não é o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tenta aproximar, fez esforços de aproximação à esquerda, designadamente no combate eleitoral autárquico. As outras forças políticas, designadamente aquelas que referi, é que se esquivaram a fazer essa unidade à esquerda. Mas o Bloco, mas o Bloco faz tentativas de unidade ou de aumentar a sua escala, porque o PC tem implantação ao nível das autarquias. O PS, naturalmente, foi o partido que mais autarquias venceu nas últimas autarquias. Mas continua a ser lesivo para os interesses das populações haver câmaras de direita que continuam a ter políticas e a prosseguir políticas que não servem os interesses das populações. E a nossa preocupação reside aí, onde separados as forças políticas ficam fragilizadas, poderiam aproximar-se, constituir a alternativa à direita. A direita une-se, não une. Aqui Vieira do Minho é um exemplo disso, em que a direita se uniu. Portanto, a esquerda poderá fazê-lo se houver a vontade política para o realizar. Ou porque a ambição, particularmente nos quadros do Bloco de Esquerda, que são reconhecidamente quadros qualificados, a ambição de obter lugares que de outra maneira não é possível. Nós não lutamos por lugares e o Bloco de Esquerda, designadamente, mas sem lugar, elementos qualificados, como está a referir, quase não tem voz. Não? Designadamente esses quadros qualificados, como refere, não estão à procura de lugares, naturalmente, estão à procura de alternativas políticas para as localidades, para o país. Não podem agir dentro daquilo que são e até para a Europa. Os órgãos de governo. Mas sem eleições não pode exercer aquilo que se chama aquilo que se chama ação dentro dos órgãos de poder. Sim, mas daí as tentativas de aproximação. Já por demais, repetidas vezes, inúmeras vezes, o Bloco de Esquerda tem lançado reptos, designadamente ao Partido Socialista, ou já encontros com elementos destacados do Partido Socialista, nas sedes de diferentes formações partidárias envolvidas nessas conversações, também com o Partido Comunista, no sentido de dar passos de aproximação para que haja
um denominador, ou surge um denominador comum de todas estas forças políticas à esquerda, que constitua uma verdadeira alternativa consistente, consequente a este governo e a esta política. Mas deixo-lhe este repto, como é que à direita nós vemos, com as dificuldades que têm acontecido, com as divergências conhecidas, a direita mantém-se, quando faz unidade e procura mantê-la. Sim. E nós vemos, referiu, o movimento de esquerda começou em 1990 com essa ideia de criar um grande bloco à esquerda. Exatamente. E até hoje não conseguiu. Por dificuldades que advêm de outras formações políticas. Ou porque exige demais. Diga? Ou porque exige demais. Não, pelo contrário. Toda a abertura tem surgido por parte... Agora, a gente sabe que o Partido Socialista, por exemplo, se mantém amarrado a um programa de ajustamento como é aquele da Troika e sem que o Partido Socialista abdique digamos assim, de prosseguir nesse apoio direto, muitas das vezes, ou indireto, a um governo e uma política como é aquela que está a ser prosseguida pelo Passos Coelho e pelo Paulo Portas, naturalmente que isso constitui entrave à unidade à esquerda. Porque é necessário, Zé Luís, esta austeridade não tem resolvido nada. Mas assinado um documento há coisas a cumprir. O que se poderia tentar, e é o que se ouve, era a sua renegociação e não a sua renúncia, não é? Porque nisso o PS estando dentro dele, o PS como o PST, como o CDS, estando pois dentro estão dele, amarrados, mas o PS pode romper com essa, digamos assim, com esse primeiro passo erróneo, constitui, digamos assim, um fardo pesado para a população portuguesa. Porque está provado que a austeridade não traz nada de bom para a população portuguesa. A dívida aumentou, o déficit aumentou. Aliás, todos os indicadores indicam que esta austeridade não resolve problema absolutamente nenhum. Antes, pelo contrário. Mas ouvimos dizer que e por isso que era a altura do Partido Socialista romper com esta amarra que tem a um programa de austeridade, porque é preciso rever os juros, rever as maturidades e os prazos de amortização de uma dívida que só tem tido apenas e exclusivamente como consequência um empobrecimento da população portuguesa e o agravamento das dificuldades, sobretudo dos mais carenciados e dos mais necessitados. Mas ao fim de 2 anos ouvimos dizer, e isso aconteceu até no último debate na Assembleia da República, que enfim, o país está de facto quase a acertar o passo, como se poderia dizer. Isto é, começa a haver sinais de alguma recuperação económica, de retoma do emprego, de retoma do emprego, um autêntico embuste de investimento e outros dados que indicam a recuperação económica. E para quem nos ouve, um autêntico embuste, essa propaganda, porque sabe que há um facto e digamos um panorama muito próximo que são as eleições europeias. E este governo vem desencadeando uma campanha de propaganda, pegando em indicadores parciais, designadamente do desemprego. Por exemplo, os últimos dados do INE e do Eurostat, o governo pega apenas naqueles dados relativos a 819 mil desempregados. Mas há muitos mais. Há mais 307 mil desempregados que não foram ao centro de emprego, que podem ser já considerados como, desistentes, mas eles existem, eles têm carências, eles têm dificuldades. Daqueles 260 mil mais que constituem o subemprego, ou seja, pessoas que estão apenas ocupadas por um número reduzido de horas, diariamente, 2 horas, há inclusivamente pessoas a trabalhar apenas 2 horas, ou então a frequentar cursos subsidiados no âmbito do CREN. Ora, isto é emprego? Isso é, nem emprego precário é, isso é um embuste de emprego. E, portanto,
de acordo com estes dados e de acordo com esta análise, o desemprego atinge valores superiores a 1.400.000 desempregados, o que quer dizer que supera os 20%, ou seja, e mais do que a caminho de 2 em cada 4 não tem, da população ativa, habitantes, não tem emprego em Portugal. Mas quando nós ouvimos as críticas, quando nós ouvimos na realidade, porque eles falam apenas diga. Quando nós ouvimos as críticas, e essas faz parte do discurso que o Bloco apresentou e apresenta, mas estamos a reportar-nos à última sessão da Assembleia da República, apresenta críticas, mas não apresenta propostas alternativas. Sem dúvida. Olha, Zé Luís, nada mais errado, porque o Bloco tem apresentado propostas e elas são muito claras. Propõe propostas alternativas, designadamente taxar fortunas e património de luxo, colocar o Estado numa posição de controlar a banca para garantir o financiamento e o apoio a projetos das pequenas e médias empresas, porque se estiver na área do Estado, porque a banca neste momento está a ser praticamente sustentada e subsidiada pelos dinheiros do Estado, e como tal o Estado deve ter aí uma intervenção central. A banca deve estar ao serviço das populações, deve estar ao serviço da economia, das pequenas e médias empresas e das famílias. E, portanto... Mas acontece que o Estado tem apenas... Mas deixa-me só dizer, para além dessa medida, outras propostas, deixa-me só concluir as propostas, propõe renegociar a dívida. É uma alternativa. Renegociar a dívida. Com os juros das dívidas são insuportáveis. E se houver, já são superiores, os juros da dívida são superiores ao que se gasta em saúde em Portugal. Mas para a renegociação é preciso acordo do parceiro. É preocupante. Mas para e por falar em saúde, o maior corte na saúde está-se a verificar neste momento. Mas para haver renegociação é preciso acordo dos parceiros, neste caso da Troika. Mas nunca é demais fazer um esforço nesse sentido. E se em Portugal se constituir-se um largo arco político à esquerda de defesa desse princípio da renegociação, naturalmente que começariam a dar os primeiros passos nesse sentido. Se o Partido Socialista não resolver abdicar dessa aproximação à direita e dessa manutenção, digamos assim, do compromisso de suportar o acordo inicial da Troika, naturalmente as coisas não se vão alterar, vão piorar para os portugueses, vão piorar para a economia portuguesa, mas eu não concluí aquilo que tinha para dizer há bocado. Mas deixa-me só dizer isto, mas o PS tem neste momento a perspectiva de vir a ser o partido mais votado. Como? Na perspectiva de eleições legislativas, quer sejam antecipadas ou não, o PS tem a perspectiva de ser partido mais votado. Não sei se teremos tanta garantia quanto essa. Naturalmente que as pessoas e a população em geral, de uma forma geral, a população sente a gravidade desta política e procura outras alternativas. Naturalmente que o PS vai ser uma das escolhas. Entre outras forças políticas à esquerda, como o Bloco de Esquerda, o PS provavelmente também vai ser uma força política mas o Bloco não arranca reforçada, mas nessa reforçada por causa desta arranca. política desastrosa. Mas o PS poderia eventualmente obter um resultado muito superior se, com muita clareza, com muita transparência, apresentasse digamos assim, fizesse esforços de aproximação à esquerda e de contribuição para uma alternativa consistente a esta política. E o Bloco está aberto a acordos pós-eleitorais? Depois de medida a sua força eleitoral também? O que o Bloco pretende e o que o Bloco deseja, naturalmente, é discutir um conjunto de alternativas e de políticas alternativas em tempo de digamos assim, em tempo útil anterior a atos eleitorais, porque aí a população poderia fazer escolhas muito mais claras, muito mais assertivas sobre sobre o futuro.
e sobre as escolhas que pretende relativamente ao futuro dos destinos do país e até da Europa, uma vez que se aproximam eleições europeias. Não esquecer que a Europa tem um papel muito importante a desempenhar. Em próximas eleições, os portugueses e os vieirenses, naturalmente, terão de fazer também as suas próprias escolhas, e o caminho que tem seguido, quer pelos deputados e pelas políticas de direita e pelos deputados de direita no Parlamento Europeu, quer as posições assumidas por alguns dos representantes do Partido Socialista no Parlamento Europeu, nos criam uma sensação de pouca confiança relativamente às próximas eleições europeias. O que quer dizer que a aposta em deputados, designadamente deputados do Bloco de Esquerda, poderá ser a garantia de uma batalha mais consequente, mais, digamos assim, mais forte no palco de combate que também é o Parlamento Europeu. Algo que o Bloco não tem estado a conseguir, nomeadamente no Distrito, e passamos para a segunda fase, porque o tempo vai andando também. Não, é muito havia a dizer passo, em relação à situação nacional. Naturalmente. Mas naturalmente. Dizer que esta austeridade... Só isso dava mais de 45 minutos. Provavelmente. De qualquer modo, o Bloco deixa de ter o deputado no Distrito, Pedro Soares. Sim, por um escasso número de votos, é verdade. Houve um recuo eleitoral e... De qualquer maneira, não foi possível reeleger, com perda para, digamos assim, com consequências, naturalmente, não só para o Bloco, mas também para as populações do Cávado, do Ave, onde a situação de pobreza, de dificuldades tem aumentado. Olha, para lhe dar um dado relativo ao Distrito de Braga, onde o quadro económico e social é preocupante, onde falta investimento e emprego, onde o desemprego é elevadíssimo, onde há crescimento de pobreza. Para lhe dar um indicador, num dos últimos meses, 90 mil refeições foram servidas apenas num mês por cantinas sociais. Isto é voltar quase à sopa dos pobres. De qualquer maneira, isto é preocupante. De qualquer maneira, há aqui também sinais de recuperação. No último ano, os dados existentes é que se criaram mais de 12 mil empresas no Distrito. Mas só para quem não contabiliza, acho que se perdem. E as que se criam, muitas delas é com trabalho precário. Não são empresas de emprego com direitos. São empresas com trabalho, com emprego fictício, muitos deles. Criam-se empresas, mas não se cria emprego. Isso é um dado bem evidente. Agora, não pode, como tem crescido o desemprego no Distrito, tem crescido, embora haja agora uma pequena baixa, mas uma baixa muito transitória. Ele tem oscilado entre 65 mil e 60 mil. Portanto, não sai desses dados. E tem inclusivamente superado a média nacional, o que é muito preocupante. As populações do Cávado e do Ave sabem bem que o Governo tem virado as costas à crise e as dificuldades de quem vive nestas regiões do Cávado e do Ave, como é o caso de Vieira do Minho, quer dizer, não tem tido uma resposta. Estas populações não têm tido uma resposta. O Governo tem mostrado uma grande insensibilidade aos múltiplos apelos, inclusivamente dos empresários e dos trabalhadores destas regiões. E repare, por isso, o Bloco de Esquerda veio fazer as suas jornadas parlamentares em Braga. Escolheu Braga por essa razão? Escolheu Braga também por essa razão. Ou uma aposta de retorno à reeleição de um deputado? Quer dizer, as coisas não são indissociáveis. Naturalmente, a vinda a Braga, a reunião em Braga das jornadas parlamentares do Bloco, foi um momento, digamos, especial de debate sobre as questões que preocupam as populações do Conselho. Designadamente, olha, uma das reuniões foi com o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. Outra reunião muito importante foi na Cáritas da Diocese de Braga. Porquê escolher aqui? Porque havia que ouvir aquelas instituições que estão no terreno,
ouvir a sua sensibilidade, os seus relatos, as suas preocupações, porque, na verdade, estamos a retornar a um tempo em que as pessoas recorrem à caridade. E, infelizmente, recorrem a um estender de mão de apoio, e isto num país da Comunidade Económica Europeia, onde estas preocupações não deveriam ser uma digamos assim, uma realidade. Agora, o grupo parlamentar fez uma visita ao Hospital de Barcelos, teve uma reunião com a administração desse hospital, por causa das nossas preocupações que também temos na área da saúde. Houve um debate em Braga, num dos hotéis de Braga, sobre políticas de saúde. Houve conferências de imprensa, houve uma visita ao Hospital de Faf, ocorreu também, digamos assim, um conjunto, inclusivamente um encontro da família bloquista, e a sala estava a abarrotar, isto para dar a prova de que, afinal, estamos determinados a prosseguir o combate em prol de melhores dias para o país e para o distrito. No Conselho, temos de andar, o tempo vai também andando. No Conselho, já disse, o Bloco nunca conseguiu eleger nenhuma representação em qualquer das autarquias. E nas últimas eleições concorre apenas aos órgãos municipais. Uhum. Isso reflete fraquezas, debilidades da organização, uma estratégia. Que opções foram essas de, em setembro, não ter concorrido a mais do que os órgãos municipais? Concorremos exclusivamente à Câmara e Assembleia Municipal. A principal razão reside no facto de, para as juntas de freguesia e para as assembleias de freguesia haver já muitas candidaturas alternativas. Tivemos ligações a algumas delas, inclusivamente algumas candidaturas independentes nessas freguesias. Achávamos que valeria a pena concentrar a nossa atenção e o nosso empenhamento na preparação das candidaturas para a Câmara e a Assembleia. Apesar de não termos tido um recuo em termos eleitorais relativamente às nossas expectativas, quero dizer que foi um trabalho muito profícuo. As nossas propostas foram mais consolidadas, temos hoje um programa alternativo a esta Câmara e a esta política, e alternativo àqueles que, entretanto, concorreram também connosco a esses órgãos autárquicos. Não vamos desistir, vamos prosseguir o nosso trabalho, vamos seguir com atenção o desempenho desta Câmara e deste Executivo. Há alguns sinais que nos preocupam, eles têm feito alguma divulgação das iniciativas que têm realizado. Passados os 100 dias que já foram assinalados. Sim, os 100 dias, podemos ainda dizer que continuam, que se mantém em estado de graça, não é? Porque os 100 dias é aquele período da manutenção do estado da graça, mas, no entanto, há algumas preocupações. Por exemplo, o orçamento é um orçamento muito exíguo, muita restrição, muito restrito. Os tempos também são difíceis para os municípios. Até nos leva a pensar... Pergunto-lhe, mas os tempos também são difíceis para os municípios. Sim. Mas quando os tempos... Algumas das transferências... Mas quando sim, exatamente. Eu também quero dizer que as transferências para o Distrito de Braga, por exemplo, já agora voltamos à política de governo, desastrosa deste governo, as transferências para o Distrito de Braga continuam a cair. A transferência deste Orçamento de Estado para os 14 municípios do Distrito de Braga é a mais baixa dos últimos 10 anos. Veja bem, Zé Luís, e hoje são os ouvintes da Rádio Alto Amo. Relativamente a 2013, Braga perde mais 4 milhões de euros. É o equivalente a mais de 3 pontos percentuais. Seria necessário recuar até 2004, veja bem, até 2004, para se encontrar um momento mais baixo do que aquele que o Governo propõe para 2014. Desde o início da década, o Distrito já perdeu, desde o início da década, desde há 10 anos para cá, 16% do valor das suas transferências. Ora, isto é muito preocupante, sobretudo num momento de crise e de continuidade da austeridade. E por isso as autarquias, estávamos a falar das autarquias, mas o equilíbrio por isso as autarquias também devem fazer um esforço suplementar em tempo de austeridade e de dificuldade, sobretudo daqueles que mais carências têm, de mais dificuldades têm,
as autarquias têm, como eu dizia, um papel aqui importante de resposta, de resposta e apoio social e da dinamização da economia local. Repare, mas sem meios, sem recursos financeiros. Por isso é que eu acho que aquele orçamento é um orçamento, embora digam e reafirmem que é um orçamento realista, eu até temo que nem os próprios compromissos desta maioria, que está à frente dos destinos do Conselho, nem os compromissos assumidos com a população, eles sejam capazes de cumprir. Porque, repare, em momento de emergência, de dificuldade, de emergência social e de dificuldades, as autarquias têm um papel importantíssimo de resposta a essas lacunas que advêm da falta de transferência do Orçamento de Estado. Digamos assim, aí é que se vê, digamos assim, a imaginação e o empenhamento e, digamos assim, e a capacidade e a competência dos executivos. Ou seja, em tempo de dificuldades, conseguir, mesmo assim, contribuir para a dinamização da economia local. Mas há alguns sinais de que isso, pelo menos anúncios, de que isso está a ser feito. Com esta falta de... Eu recordo-lhe o que foi dito aqui no debate em que não esteve, no orçamento, no plano de orçamento deste ano, a criação do chamado ninho de empresas na zona de Ora, José Luís, pronto. Faz parte dos compromissos. Está já anunciado a Feira de Fumeiro. Está anunciado, exatamente. Estar anunciado ao ponto de ser a distância entre estar anunciado e estar concretizado, mas vamos acreditar que vai ser concretizado, era bom que fosse. Mas isso não corresponderá também a uma espécie de a emprego fictício, precário, precaríssimo, de ocupação apenas dos jovens num período de tempo com apoio de dinheiros do CREN? Pode ser. Já fez essa pergunta. E quando os dinheiros quando o programa do CREN acabar, acaba-se o emprego. E esses jovens voltam de novo. Mas já fez essa pergunta à maioria no município? Há de haver momentos para colocar essa questão e saber exatamente a qualidade do investimento que vai ser feito. Porque essa mania e essa, digamos assim, essa moda do empreendedorismo tem muito que se lhe diga, sabe? Tem muito que se lhe diga. Isto de ocupar os jovens e entretê-los sem verdadeiramente lhes dar uma saída de futuro é o que estas políticas neoliberais e de direita têm como preocupação e como objetivo. É entreter a população. Aliás, muitos dos jovens estão a abandonar o país e digamos, e mesmo Vieira do Minho sabe que nós estamos a perder em cada 10 anos 1000 habitantes. Com esta imigração, os dados vão piorar de certeza absoluta, porque estas políticas não ajudam a cativar e a fixar a população, pelo contrário, designadamente os jovens, onde os níveis de desemprego são elevadíssimos. Mas os municípios têm, de certa maneira, enfim, as mãos maniatadas, são-lhes cortados recursos e naturalmente a sua ação... Aí está uma boa oportunidade para este Executivo debilitada. Também fazer coro connosco e com a esquerda, com aqueles que se preocupam com as questões sociais, e reconhecer publicamente que este Governo, este PSD, este CDS, este Passos Coelho e este Paulo Portas, pretendem, para já, violar a Constituição, e têm violado, e pôr em causa aquilo que é o futuro do país, dos serviços sociais, da saúde, da educação, etc., levantarem também a voz, colocarem-se ao nosso lado e denunciarem estas políticas desastrosas para terras como o Vieira do Minho, onde os serviços públicos são fundamentais. Olha, a mais recente privatização é dos Correios. As populações um dia vão reconhecer que realmente os Correios já foram a resposta a muitos dos seus problemas e vão deixar de o ser. Mas outras privatizações estão na calha, outros cortes estão na calha. Olha, por exemplo, na saúde. Sabe qual é o corte para este ano? No Serviço Nacional de Saúde, mais 848 milhões de euros. Isto é preocupante. Isto é lançar, digamos, o Sistema Nacional de Saúde, deixar entrar as feras dentro do... Aliás, deixaram entrar, digamos assim, a raposa dentro do galinheiro. O próprio ministro é um gestor, sai de uma empresa privada, o BCP, para entrar no Serviço Nacional de Saúde.
Portanto, é colocar a raposa dentro do galinheiro. Ele vai De destruir. qualquer maneira, procuram-se competências. Ficticiamente, aparentemente, tem feito uma política, na realidade, tem feito uma política desastrosa. Está a encaminhar serviços da área e da esfera do Serviço Público de Saúde para entidades privadas, designadamente para as misericórdias. Isto é muito preocupante. E não pensem que as misericórdias que são aquele tábua de salvação e misericórdia para as populações. Neste aspecto, é uma entidade privada como outra qualquer que pretende realizar lucro e isso é preocupante para as populações. De qualquer maneira, as misericórdias também têm de assegurar a sua própria sobrevivência financeira. Mas a sobrevivência financeira, olha, eu contribuo todas as semanas para esse fundo de sobrevivência financeira, jogando nos jogos, jogando também em alguns jogos que estão sob alçada, digamos assim, da misericórdia e das misericórdias. Estamos aproximando-nos no fim. Não temos visto o Bloco de Esquerda tão interventivo como é hábito. O Bloco tem-se mostrado sempre, pelo menos a imagem que nós temos aqui, um partido que toma posição, que se manifesta publicamente sempre que entende que o deve fazer. Tem estado um pouco... há momentos de reflexão. Está à espera que passe o chamado Estado de Graça? Não, também por isso. Também por isso que nós não temos por hábito tomar posição sem fundamentação. E acho que é seguro, é avisado esperarmos por alguns resultados do desempenho da gestão desta Câmara para depois tomar posição. Agora, há alguns sinais que nos preocupam. Até aqui, portanto, concede o Estado de Graça à maioria que está no município? Há alguns sinais que nos preocupam relacionados com alguns dados. Olha, designadamente... Temos apenas 3 minutos. Olha, por exemplo, as funções sociais decaíram comparativamente, o investimento das funções sociais comparativamente a 2012 e a 2013... O orçamento é mais curto também. Como? O orçamento também é mais curto. Exatamente, e tem a ver com isso. Por isso é que eu temo que não haja uma resposta eficaz aos problemas das populações. E até a resposta a compromissos assumidos pelo próprio Executivo para com as populações. Ou seja, vão provavelmente falhar nos seus compromissos. Prometeram e vão falhar. Aliás, quer dizer, este Coelho e esta política do Passos Coelho também prometia nem pensar que ia, digamos, assegurou que nem... eu espero que, digamos assim, o Executivo vieirense não siga o exemplo do governo do governo que prometeu uma coisa em tempo de pré-campanha eleitoral e em tempo de campanha eleitoral e depois falhou redondamente. Mas está condicionado realizando cortes nomeadamente nos salários, nas pensões, cortes aumento e agravamento de impostos inacreditável de impostos, não é? E isso espero que não aconteça em Vieira do Minho, que sejam cumpridos os compromissos, que seja, digamos assim, garantida, digamos, o apoio àqueles que mais dele carecem. Mas, portanto, concede esse Estado de Graça para já à maioria, reconhecendo naturalmente que as dificuldades resultam não só de opções locais, mas também há opções locais que são condicionadas pelas políticas nacionais, nomeadamente de transferências, restrições de transferências. Sim, também, como disse, o Governo retirou o apoio aos diferentes concelhos do Distrito e também a Vieira do Minho, que também teve um corte substancial, tenho aqui alguns dados, julgo que 936 mil euros, que é muito significativo. Mas isto seria, digamos assim, um motivo e um pretexto até para reforçar rubricas de apoio social. Porque isto significa que o Governo está a apertar o garrote do apoio e da transferência de montantes orçamentais para as autarquias. Por isso é que as autarquias têm de dar uma resposta local, denunciar esta política do Governo, fazê-lo com clareza, não amochar, como diz o povo, não
não se manter impávidos e serenos e calados perante um desaforo e de um corte injustificado de apoio. Essa será a atitude do Bloco de Esquerda? Diga? Essa será a atitude do Bloco de Esquerda? A atitude do Bloco de Esquerda será sempre esta: denunciar aquilo que vai mal, apresentar propostas alternativas para as políticas, designadamente ao nível local. Naturalmente que há, olha, por exemplo, em relação ao orçamento do Ierdomínio, temos outras coisas a apontar. Defendemos sempre o orçamento participativo, abertura, transparência. Olha, eu fui ao site da Câmara, já depois de... E agora poderá lá estar, mas não estava lá o plano e orçamento. Os vieirenses podem querer consultar o plano e orçamento do último ano, analisá-lo, para poder apresentar propostas e fazer discussão pública onde quer que seja. E vamos ver o Bloco de Esquerda a defendemos esta recusa da transferência para as juntas de freguesia, de transferência de montantes indispensáveis para o seu desempenho. Isto não lembra ao diabo, digamos assim. Mas vamos concluir. E por isso, o Bloco de Esquerda vai... isto constitui, no meu entender, uma omissão, porque podia ser assumido em tempo de pré-campanha eleitoral ou campanha eleitoral, ser assumido que não iam ser feitas envio de remessas para as juntas de freguesia. E se calhar a atitude até dos seus próprios candidatos, dos candidatos desta coligação nas várias freguesias, seria outra. Poderiam, nessa altura, até exigir a quem os propunha como candidatos ou lhes dava supostamente apoio para se candidatar a esses órgãos, os questionarem os representantes do partido aqui ao nível local e dizer, então afinal, como é que vamos para uma campanha... E como é que vai ser... uma campanha e supostamente para uma eleição, se nos vão esvaziar de apoios e de transferências para as freguesias. E como é que vai ser o Bloco de Esquerda em 10 segundos? Nos vão pôr em causa um conjunto... Vai passar a participar nas Assembleias Municipais e fazer-se entender intervenções? Tenho acompanhado as Assembleias Municipais e sempre que se Mas impõe... sentado no sofá? Não é sentado no sofá. Por acaso não é sentado no sofá. Às vezes até em viagem. Até no carro já tenho ouvido. Agora, há uma coisa. O mais importante é o Bloco de Esquerda um dia vir a ser eleito para os órgãos locais e poder ter capacidade de votação, de apresentação de propostas e de propostas de resolução para os problemas do Conselho. Esse é que é o principal papel. Se os vieirenses reconhecerem que nós fazemos falta e naturalmente nos darão no futuro apoio para desempenhar o nosso papel em plenitude. Agora, só quero deixar aqui nota de rodapé. O Bloco de Esquerda nunca deixou de ir à Assembleia Municipal denunciar desaforos que iam acontecendo no Conselho, designadamente os ataques aos serviços locais de saúde, e se voltar a haver necessidade do Bloco de Esquerda lá voltar para denunciar ou para alertar para a gravidade das medidas adotadas no Conselho, irá, com certeza, porque nada nos inibe de fazê-lo. Nem nada, nem ninguém. E disse naturalmente... Enquanto vivermos em democracia. Contribuiremos a viver, esperamos. Nós somos otimistas. Hoje falamos do Bloco de Esquerda. Tivemos connosco o coordenador concelhio João Oliveira. Nesta série de conversas procura, enfim, fazer a atualização da atividade dos partidos no Conselho. Agradecemos mais uma vez a presença de João Oliveira neste programa, assim que nos ouviu. Onde quer que tenha estado, continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM.